Boa tarde a todos. Paz do Cristo para todos nós. E nós vamos estudar o que nós somos, né? O que nós somos? Eu sou Luísa. Eu sou Luísa? Ah, eu estou Luísa. Eu estou Luísa. É uma lição complicada, que ciência pura, né, Maria? É ciência pura, mas nós temos que entender as nossas origens, apesar de não termos permissão de ter total conhecimento. E por quê? Por que ainda não temos o total conhecimento? Oi? Não, é que nós ainda não estamos prontos, maduros, abertos ao entendimento. Então eu vou pegar cada item e vou ler uma pergunta e dentro uma eu vamos explanar, tá? Então nós vamos começar pelo conhecimento do princípio das coisas. E Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Já respondi, é dado a nós conhecermos o princípio de tudo. O homem diz que existiu o Big Bang, né? O homem disse. A Bíblia diz que foram 7 dias. A cada dia, se preparando essa grandeza. Vocês acreditam? Em 7 dias se fez tudo isso? Apesar de Deus poder. Mas foi Deus que fez tudo isso? Somente. Deus criou o universo, não é mesmo? E Jesus criou a nossa casa, sob o comando do Pai Maior. Por que foi Jesus? Porque Jesus chegou à perfeição relativa e recebeu a tarefa de criar uma casa para acolher aqueles que seriam criados pelo nosso Pai. E não só aqueles que seriam criados pelo nosso Pai, mas também aqueles que precisavam continuar na escola de educação moral e que não tinham conseguido lá na outra existência, no sistema capela. Por isso que está lá na Bíblia, Adão e Eva. A gente acredita? Infelizmente tem irmãos que acreditam que tudo começou por eles. Então ele perguntou e ele disse não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Como ela falou, nós ainda não estamos em condição de sabermos como tudo começou. Se para nós já é difícil nos transformar, imagine saber como tudo começou. Hoje nós sabemos pela doutrina que nós fomos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição. Mas nós sabemos quando foi tudo isso? Não. Nós já sabemos que nós, antes de sermos espíritos, chegarmos ao estágio de espíritos, passamos pelo estágio de mineral. Não fomos nós não, então foi a essência, tá, gente? Mineral, vegetal e animal. O que a gente estava formando aí? O instinto. E fomos elementares de todo o universo, que são os nossos irmãos que fazem a chuva, são os nossos irmãos que fazem a ação da natureza, os que não existem, os irmãos das florestas, tudo isso existe, que são o processo de próximo hominal. Eles já são praticamente espíritos, mas eles ainda não estão, eles estão no processo de preparo da inteligência. E nós já estamos na inteligência.
Então, essa fase nós já sabemos, apesar que tem um monte de gente que não acredita. Porque fala assim, como que eu posso ter sido alface? Eu não fui alface, mas a minha essência foi alface. Foi um animal, foi um mineral. Que se pararmos e analisarmos esse grande universo, que é isso aqui que ele estava falando, quando eu cheguei, esse belo universo aqui, nós temos tudo. Todos os elementos da vida. Que foram tirados da onde? A Bíblia diz que foi de Adão, né? Nós fomos tirados da costela de Adão. Mas só que, na realidade, a terra se chama terra, não é? Então, se a nossa terra se chama terra, que coincide com o que nós pisamos, do que nós plantamos, o homem usou a linguagem figurada para dizer que fomos tirados da terra. Da terra vem, para a terra voltará. Não é assim que diz a Bíblia? Mas só que não é elemento terra, energia terra. Aí é a energia terra de que nós somos tirados. A nossa essência. Porque é o único fluido universal. Não é o universo que nós estamos estudando? Universal. Como que tudo isso começou? Só quem sabe é Deus. Porque Ele é que vem informando que Ele nunca para, toda a oportunidade de buscarmos o nosso crescimento. A semana passada eu estava comentando no estudo do Livro do Espírito, que nós fazemos lá no centro, e eu estava conversando com meus colegas, com meus amigos, que grande parte, até mesmo de espírita, acham que Jesus não viveu o processo de evolução, mas ele viveu. Ele não é perfeito assim. Ele viveu a mesma escala que nós estamos vivendo. Ele foi criado da mesma forma que nós, só que no sistema dele que não existe mais. O sistema de Jesus não existe mais. Há 11 bilhões de luzes, anos-luzes. Olha o quanto Jesus é evoluído. Olha o quanto que nós devemos ter. Se o sistema dele já não existe esse tempo todo, e ele galgou a plenitude e recebeu o cristianismo e recebeu o planeta para ser criado e nos conduzir, a gente deduz mais ou menos quanto tempo nós temos. Não exatamente, mas a gente deduz. Exatamente não tem, a gente deduz. Mas isso como aquele processo que a Terra foi de imediata. Homem. Passaram, vieram os animais, os vegetais e os minerais. Os dinossauros, aqueles sauros todos que deixaram de existir. Acabaram eles, vieram os homens da caverna. Aí eram primeiro os homens, que já éramos nós. Que viemos para começar a vida da Terra e começarmos a nossa caminhada evolutiva, o nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual e na conquista educativa. É por isso que veio Adão. Ele é da raça adâmica e ele não povoou a terra. Ele nem sabia que existiam outros seres. Ele reencarnou num pedacinho de terra, não sei, deve ter sido na África, que tudo começou na África, né? E ali ele casou, se uniu a Eva,
tiveram os 2 filhos e toda a história já sabemos. Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim foi expulso do paraíso e casou. Como é que pode ter casado se só existia eles? Então aí já quebra o conhecimento, a consciência de que não eram só eles. O planeta já era povoado. Já estava, o continente já existia os seus habitantes. E ele, como tantos outros, vieram lá de Capela para trazer educação para nós. Como isso tudo começou? Como está aqui. Não temos condição de saber. A gente vai deduzindo a história e o que a espiritualidade vem nos abrindo de leque, de conhecimento. Porque eles vêm já nos trazendo a história de Capela. Quem já leu Exilados de Capela aqui? Já? Não é assim? Jesus prometeu a eles que eles viriam para o planeta para continuarem a se redimir, a crescer e a progredir naquilo que se fazia necessário para a conquista moral. Está no caminho da luz. Passo a passo. E eles vieram, alguns conseguiram, os que foram habitar Egito e deixaram aquela coisa maravilhosa que é lá, aquele enigma que quase até hoje ficam querendo saber como tudo aquilo foi construído e conquistado, eles voltaram já. Outros ainda estão por aí, por não terem ainda galgado a consciência moral. Então isso já nos traz a conhecer um pouquinho do princípio da nossa caminhada de evolução, de crescimento espiritual, que ainda tem muito a caminhar. Espírito e matéria. Quando eu estudei a Gênese, todo mundo ficava dividido se o perispírito tem peso. Que nós temos um peso que é essenciado. Tem. A matéria tem peso. Toda matéria tem peso. E Kardec pergunta: a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele? Em certo momento. Deus é que criou tudo, gente. Deus é o Pai Criador. Não é esse Deus que quem passou pelas outras caminhadas no hoje e quem passou no passado. Eu falo no passado que eu não passei nas outras caminhadas nessa, só a ida, né? Ir à igreja evangélica, ir na igreja católica, ver a Bíblia. Deus não é aquele que é mau, aquele que condena, aquele que castiga. Não. Deus é amor. Deus não é aquele que está lá na Capela Sistina apontando. Quando ele falou a forma, ele não falou essa forma aqui, não. Ele não tem essa forma. Nós somos essência, nós não sabemos nem o que nós somos. Recebi no Zap um dia desse, até tem uma representação muito legal. É uma bola de fogo, a forma nossa, em forma de fogo, né? Fogo que é luz. E já o corpo físico. Então é o que nós deduzimos que seja. Deduzimos porque o espírito, ele não tem forma. A forma dele, ele se faz através do perispírito. Então Deus não tem forma. Então ele é o criador de tudo, causa primária de todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Então foi ele que criou tudo. E na segunda pergunta, na 22, fala: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas?
Nós, é aquilo que a gente vê. Mas nós vemos mais do que... Nós vemos tudo. Num livro que eu estava estudando, as estrelinhas que nós namoramos todos os dias são estrelas velhíssimas. E só agora que a gente tem 86 milhões de anos que elas já passaram e nós estamos vendo elas. E nós estamos vendo. Olha o quanto estamos atrasados. Elas já deixaram de existir, mas nós ainda estamos vendo elas. Muito, muito, muito distante. A distância é de luz, milhões em luz. Conta-nos Haroldo Dutra, num seminário em que ele fez, em cima do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também fala dos capelinos, que na hora da crucificação do Cristo Jesus, um irmão estava narrando, ele estava falando na parte zoroástica, do zodíaco. E na hora que o Cristo estava no sofrimento dele, se visualizava o Cruzeiro do Sul. Após o desencarne do Cristo Jesus, como nós vivemos mudando de posição, a nossa terra vive mudando de posição, e ele transferiu o Evangelho para onde? Jesus transferiu o Evangelho para onde? Brasil. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Com essa transformação do movimento, nós passamos a visualizar o Cruzeiro do Sul. Lá não se visualiza, só nós visualizamos. E ele nos diz, o palestrante nos diz, que nós deixaremos de visualizar o Cruzeiro do Sul quando Cristo estiver aqui, ó. Aqui. Porque ele ali, o Cruzeiro do Sul é a nossa lembrança contínua do sacrifício do Cristo Jesus. Que nós levamos à cruz. Então, quando nós estivermos vivendo, tentando nos transformar, buscando a nossa transformação e não querendo achar que eu fui isso, que eu fui aquilo, eu não fui nada disso, não, mas querendo entender todo o processo de evolução de todos nós e que somos matéria, sim. Hoje nós somos matéria densa, e somos espírito, perispírito, num corpo físico, onde esse corpo físico foi retirado a sua essência, que somos moléculas, que somos células, todos nós assim o somos, que esses filmes de ficções que levam a intuição e criam filmes velhos que se desmancham e se faz presente em outro lugar, isso acontece. Isso acontece. Só que nós não temos essa frequência, mas acontece. Se desfaz e volta a se materializar em outro lugar. Jesus, quando no terceiro dia se apresentou, ele se apresentou com o corpo? Hein? Apresentou, Senhor, com o corpo? O que era que apresentou? Isso. Tem uma irmãzinha lá que é uma das que comandam lá no Centro Ecumênico da Barra, no Barra Shopping. Ela passou mal na rua, desmaiou, entrou em convulsão e ela falou que ficou uma senhora o tempo todo ao lado dela, enquanto o marido não chegava, enquanto a ambulância não chegava, e a senhora o tempo todo do lado dela. Ela foi para o hospital, ela ficou em coma. Quando ela voltou de coma,
ela chegou lá, na onde nós trabalhamos, na obra social Dona Meca. Dona Meca é a mãe do Eurípides Barçanufo. Quando ela olhou o retrato, quem ficou do lado dela o tempo todo foi a Dona Meca. Ela se materializou, usou o fluido daqueles, os ectoplasmas, daqueles que estavam ali, em plena presente vaca. Imagine quanto ectoplasma que tinha ali. Utilizou o ectoplasma das pessoas, se materializou e ficou confortando ela até que a ambulância chegasse, até que o marido chegasse, ficando alentando. E era exatamente, Jesus precisava do fluido, do ectoplasma das pessoas para se materializar para os seus apostolados? Não. Por causa da grandeza dele, da divindade. Então, existe essa transmutação. O próprio humano, Eurípides, ele dormia na sala de aula e ia atender as pessoas aonde ele fosse convocado. Se materializava e realizava tudo que fosse necessário. E tudo isso tirado do universo, dessa matéria que está no universo e que está no nosso planeta. Então, nós todos temos a nossa energia terra, da matéria da terra. Não é a matéria desse chão que pisamos, é a matéria fluídica da terra. Por isso que nós precisamos devolver à terra o nosso corpo, porque ela vai se renovar e vai dar novas vidas a quem for preciso. Animal, frutas. Estou rindo aqui, estou me lembrando agora que não sei quem foi que falou, quando eu falo também as pessoas ficam assim abismadas. As melhores mangas que eu já chupei da minha vida são do cemitério que lá perto de casa. São mais saborosas. As energias renovando sempre. Sempre ali se renovando. Apesar de ter conturbação, que nós sabemos que tem, mas é do espírito, não é da matéria que foi devolvida. Apesar de ter matéria com excesso de medicamento, a ponto de ter dificuldade de decompor. Mas não é isso que vai impedir do sólido se renovar, dos animais se renovarem. Então, a matéria é contínua. É a renovação contínua de nossas energias, desse planeta ao qual nós simplesmente muito amamos. A 22 tem mais uma pergunta. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é um laço que prende o espírito. É isso aqui, ó. Esse santuário maravilhoso que ninguém respeita. A gente respeita? A gente respeita a nossa matéria? Já viram máquina mais perfeita do que essa? Eu nunca vi. O homem pode criar tudo, mais perfeita do que essa não tem. Então, ela nos prende. Ela nos prende através de quê, Fátima? Nós nos prendemos à matéria através de quê? Mas o perispírito é preso através de quê? O cordão fluídico, né? Que estão ligados aos chácaras. Aos chácaras. Dos órgãos principais. Por isso que aqui nós damos o passe, né? Nos chácaras, recarregando os chácaras. Então, nós precisamos desse fluido. É instrumento de que esse serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós nos transformarmos, nós precisamos da matéria. Lá na espiritualidade a gente não cresce, cresce. Mas crescemos mais de quanto estamos na matéria, porque na matéria nós nos ajustamos
nós nos redimimos dos nossos comprometimentos agariados ao longo do tempo, que como eu cheguei aqui e estava tendo o estudo, vive naquela repetição. Repetição até que despertemos. Preciso corrigir isso, preciso deixar de ser egoísta, preciso deixar de ser orgulhosos, preciso deixar de ser prepotente, preciso deixar de ser vaidoso. Foi por isso que os capelinos vieram para cá. Eles não tinham alcançado a evolução moral. Eles precisavam despertar. Muitos ainda estão aí. Então, eles vieram com a promessa de retornar para casa, para o paraíso. Olha o paraíso aí. O paraíso é o planeta já pleno. Não em total evolução, porque eles estavam em regeneração, para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a regeneração. E eles estavam na regeneração. Da mesma forma que eles foram banidos da Terra, do planeta que eles viviam, de Capela, nós também, se não alcançarmos a nossa consciência, também seremos banidos da Terra, como muitos já foram banidos. Muitos. E veio nos dar a conhecer, foi aqui que falaram de nossa querida Madre Teresa de Calcutá, ainda agora? Acho que não. A gente ouve tanto, né? A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, ela pediu ao Cristo Jesus para acompanhar a esses irmãos que estão sendo banidos da terra, para ajudá-los a acordar. Fala, meu amor. Qual é o carro que está ocupando o quê? Desculpa interromper, mas é que tem um Siena 7131, que ele está na vaga de um vizinho aqui. Se esse carro for daqui, vai lá. Obrigada. É sempre carro. Então, ela pediu, olha a grandeza da nossa irmã. Era espírita. Ela era cristã. Ela é cristã. Ela entendeu o que Cristo convidou a realizar e ela realizou. E ela vai acompanhar esses irmãos para que possam continuar a crescer. Propriedade da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como entendes, não. Da nossa matéria, essa matéria como a gente entende, não. Sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A que nós consideramos fluido universal não é o que Kardec queria saber. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. É por isso que diz que é quintessenciada. É um peso. A ciência já até fez a medição do corpo e do corpo morto, né? A diferença é enorme. Então, se fizeram a divisão e viram o peso do corpo espiritual. Então, dá peso. É matéria. A matéria é diferente. E conforme nós vamos evoluindo, o instinto vai se transformando. Ele não vai deixar de existir nunca. Ele vai sempre se transformar, porque vai se educar. E nós vamos perdendo essa densidade. Por que perdemos essa densidade? Porque iremos evoluindo. É por isso que agora estão querendo formar equipe para ir para Marte. Que eles estão descobrindo vida em Marte. Mas esses olhos aqui vão ver?
Não. Da mesma forma que eles vêm nos visitar, eles vão para lá, buscar a vida como eles querem ver. A vida igual a nossa. Mas só que Marte é mais evoluído que nós. A matéria deles é diferente da nossa. A densidade deles é diferente da nossa. Então não tem mais como visualizar com os nossos olhos materiais. Mas se for um sensitivo, pode vir a sentir a presença dos nossos irmãos. Já descobriram água, já descobriram algumas coisas, mas nunca vai ter a vida como é a da nossa matéria. É diferente. Cada globo, cada sistema, os viventes de cada um, é retirada a sua essência para ser criado o corpo do habitar. O corpo, a forma, é sempre a mesma, apesar de que a mãe do Chico Xavier, a mãe mesmo, ela tinha, o maior sonho dela era conhecer Saturno, por causa dos anéis. Aí permitiram que ela fosse para visitar. E ela relatando, disse que o corpo físico é igual, mas a cabeça é diferente. Eles não precisam dessa cabeça pesada e de um cérebro que nem o nosso. Enfim, a gente deduz que seja até que nem uma microcefalia, né? A cabeça menorzinha. Ela disse que levou um susto. E a espiritualidade nos diz que nós somos pálidos. Nós somos pálidos. E temos beleza. E ele acabou de dizer ainda agora, aquele palestrante, não foi? Que nós somos monstros. Nós somos monstros. Para vocês verem a diferença do que é um espírito mais evoluído. E para nós, não precisamos nem ir muito longe. Chico tinha beleza física. E a beleza dele? Nós temos essa beleza? Hoje não, né? Madre Teresa tinha beleza física? Irmã Dulce tinha beleza física? É essa beleza que esses irmãos têm. A matéria, ela vai ter sempre peso. Mas o peso não tão denso. Os que estão nesse planeta novo já é uma matéria mais densa do que a nossa. Se nós pararmos e lembrarmos da ciência, olha como é que nós éramos. Lá atrás. Todos curvados, cheios de pelo. Né? Olha como é que a gente progrediu. E somos pálidos e monstros ainda. Mas nós vamos progredir gradativamente, chegaremos lá. E para isso nós precisamos fazer o quê? O quê? Nos educar, né? A matéria é formada de um só ou de vários elementos. De um só elemento. O elemento primitivo. É um só. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Como eu falei, né? Fomos nos transformando ao longo dos séculos. Desde o tempo que nós saímos da caverna. Olha quanta transformação física nós já tivemos. E, ao mesmo tempo, olha como nós desrespeitamos ainda o nosso físico. Agredimos ele o tempo todo. Mas ele vai continuar se transformando, conforme formos nos educando. É por isso que nós ainda não temos condição de nada saber. Porque nós ainda somos esses monstros que o nosso irmãozinho colocou na palestra.
Nós ainda explodimos, nós ainda somos intolerantes, nós ainda somos impacientes, nós ainda somos egoístas, prepotentes. Nós ainda, como nosso irmão falou, ainda falamos assim, o nosso espírito. Eu não sou o meu espírito, eu sou eu. Como a nossa irmãzinha falou, eu estou Luísa. Hoje meu nome é Luísa. Mas o meu nome é Luísa do espírito, não é Luísa do corpo, não. Esse corpo que eu estou habitando hoje está recebendo o nome de Luísa. É o corpo que está, é o espírito que está habitando esse corpo aqui. Sabe lá Deus por que ele teve que vir assim, baixinha, gordinha? Né? Deus sabe. Para quê? E o que eu fiz para ele, né, Maria? Para ele ser joia do jeito que ele é. Graças a Deus. Graças a Deus. Quantos devo ter bonito e eu não soube aproveitar a beleza dele. Então, hoje eu estou nesse corpo. Eu sou um espírito eterno. Não é o meu espírito, sou eu. Eu, Luísa. Estou Luísa. Então, nós não podemos fazer essa separação. Temos que perder essa mania de separar espírito do que somos. Nós somos espírito que estamos no corpo. Que esse corpo está sendo comandado pelo perispírito, que foi tirado por fluido vital do universo e que tirou a energia da Terra, modelou esse corpo dentro das minhas necessidades de acertos. E eu estou ajustando através desse corpo que eu estou habitando hoje. Já tive corpo mulher, já tive corpo homem, já tive corpo mulher, já tive corpo homem. Estou de corpo mulher e na próxima eu ainda quero ser mulher de novo. Se o Pai do Céu permitir. Porque eu já falei para ele que eu quero ser mãe. Então, a matéria, ela vai se transformando conforme nós vamos evoluindo. Conforme nós vamos crescendo. Mesmo estando na Terra. A Terra não está evoluindo? A Terra não está se transformando? Mas nós estamos abusando para que ela esteja desse jeito. Ela está desgovernada, ela está desarmonizada por culpa, nossa. Há quase 20 anos, o Leonardo Boff deu uma reportagem de pesquisa com vários cientistas e colocou que nós temos uma ressonância Schumann. Todos nós. Essa ressonância é a ressonância da Terra, que faz o movimento da Terra, que faz com que tudo aconteça e a gente não sinta. E eles colocaram, naquela época a gente vivia falando assim, o tempo está tão pequeno, o tempo está correndo, e naquela época ele colocou que o tempo já era de 16 horas. E já diminuiu algo mais. Nós já estamos em março. Por que nós estamos acelerando cada vez mais? Porque o tempo está curto, o tempo está pequeno, eu tenho que fazer. E na época ele falou, se nós não dermos uma freada, a Terra vai entrar em colapso. Olha aí a Terra entrando em colapso. Olha aí. Tempestades, nevascas, enchentes, calamidade, tufão. Aqui no Brasil, que nunca teve. Tinha, gente. Coisas que não eram para acontecer no Brasil, está acontecendo. Por que será? Eu acho que somos nós que somos responsáveis, né? E o nosso Chico disse um dia que se nós deixarmos passar a lei do aborto, a natureza vai cobrar. Nós só temos 2 máculas, gente. 2.
A guerra, aquela guerra que teve, os farroupilha, não é isso? E a escravidão. Não é ameaça, não. É para tocar a nossa consciência. E estão querendo, por causa dos nossos irmãozinhos, que estão vindo com a necessidade de vir com a microcefalia, e eles estão jogando, por não saberem como surge, a culpa no mosquito. Mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que é um ajuste com a mãe natureza, com as leis de Deus. A ultimazinha dessa. As moléculas têm forma determinadas? Certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Nós não podemos apreciar mesmo. Apesar de todos os instrumentos que nós temos, nós não podemos apreciar as moléculas. Essas formas é constante ou variável? Constante. Para as moléculas elementares primitivas, mais variável para as moléculas secundárias. Então, elas são constantes. A gente vê? Então, sempre se transformando. A gente só percebe a transformação dela com aquilo que todo mundo tem medo, principalmente as mulheres, de se envelhecer. Porque a gente, quando reencarna, a gente recebe uma dosagem de fluido vital. Aí, a partir do momento, como disse Vinícius de Moraes, assim que nós nascemos, começamos a morrer. As células vão morrendo, as moléculas vão morrendo, aí envelhecemos. Cabelos ficam brancos, rugas, uns engordam, outros emagrecem, mas vamos envelhecendo, naturalmente. E nós nos desesperamos para quê? Que é um ato natural. E seria mais natural ainda, como acontece com muitas pessoas que, vão embora e nem tem nada. Se desligam do corpo, simplesmente, sem sofrer nada. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou é limitado? O que vocês acham? O que vocês acham? É finito? É ilimitado? A gente vê, né? O que a gente vê é pouco, é infinito. Só por essa numeração, 86 mil anos-luzes de distância, essas estrelas que já estão mortas, que nós estamos vendo brilhar todas as noites. E, além disso, tem muito mais. Tudo está ocupado, não tem espaço vazio nenhum nesse universo. Tudo é ocupado. Os olhos da gente vê espaço, mas não existe espaço. Tudo ocupado. E tudo interligado. O que se sente aqui, se sente lá. E se sente em qualquer lugar desse planeta. Porque um só comandante comanda todo o universo, que é Deus. Então, tudo se sente, tudo é vida, tudo é energia. Então, os nossos olhos veem só isso. Mas tem muito mais além do que nós podemos ver. A vida é eterna, é contínua. O Pai nunca para. O Pai está sempre criando vida após vida, planeta após planeta. De vez em quando o homem detecta alguma, mas o homem ainda não está com capacidade moral de tudo saber e detectar. Algumas coisas eles conseguem, aqueles que se permitem detectar, se permitem adentrar, e são chamados de loucos. São levados à morte, como Einstein, Galileu, Galilei,
Quantos foram levados à morte por serem considerados loucos? Até o Cristo Jesus, nós levamos à cruz, e ele via tudo isso que está acontecendo hoje, e ele está vendo muito mais lá na frente. Tudo está imantado por todos os sistemas. Todas as nossas existências, não essa, todas, estão imantadas em todo o universo. A gente pode ir lá, a gente pode voltar. A gente pode ir no futuro, a gente pode voltar. Enquanto estamos dormindo. Porque o sono é o descanso do corpo, mas o espírito não descansa. Então, esse universo, toda essa criação, tudo isso que estamos vivendo, nós só vamos entender quando tivermos condição. Nem aqueles que nos comandam. Fabiano não sabe, Francisco de Paula não sabe, Francisco de Assis não sabe. O Cristo deve saber alguma coisa. Porque ele é comandante não só da terra. Ele não é só o governante da terra. Ele é governante de galáxia. De uma galáxia. Então ele deve saber alguma coisa. Mas nós não estamos aptos ainda a saber. Ficar preocupado com como é que nós fomos criados, nós temos que nos preocupar com hoje. E seguirmos o Cristo Jesus, e seguirmos aquilo que ele falou. Ame-se e se conheça. E termos a consciência que somos espíritos eternos e que somos responsáveis por nós. E o planeta Terra, que é pequenino diante dos olhos de todo o universo, é a nossa escola, é a nossa casa, é o nosso hospital. E que nós estamos aqui para acordar. Sairmos do túmulo da ignorância. Porque a morte, gente, não é essa que a gente faz todo dia, não. Porque todo dia a gente morre, né? A gente só não desencarna. A morte é a consciência. Todos esses irmãos que estão aprontando aí, nós também, nós temos uma morte mais ou menos, né? Que nós já temos conhecimento de alguma coisa. Mas a morte deles ainda é maior do que a nossa. Porque, como disse Jesus, eles não sabem o que fazem. E nós já sabemos o que estamos fazendo. Nós já sabemos que somos espírito eterno. Nós já sabemos que nós não morremos. Nós já sabemos que nós somos responsáveis por nós. E que estamos aqui para nos educar e nos transformar. Nós já sabemos que o planeta não foi criado em 6 dias. E no 6º se descansou. Não. Nós temos milênios. Nós já sabemos que estamos caminhando desde esse princípio. E que não foi o Big Bang. Já existia todo o processo de formação. O trabalho já vinha sendo realizado há muito tempo. E nós estamos atrapalhando a evolução quando nós nos aliamos às críticas, às condenações dos nossos irmãos, às fofocas e aos nossos sentimentos. Quem é que não é corrupto aqui? Todos nós somos. Todos nós somos corruptos. Porque ninguém aqui cumpre plenamente as leis de Deus. Cumprimos? Cumprimos? Senão a gente não estava aqui. A gente não estava aqui estudando. Mas nós vamos cumprir. Porque Deus é amor. Deus nos ama muito. Nos deu um grande pastor. Esse pastor nos ama muito. Quer que sigamos seus passos. E seguindo o que ele falou, eu não vim destruir as leis. Eu só vim fazer cumpri-las. Então nós devemos fazer também. Eu não vim para denegrir as leis. Eu só vim fazer vivê-las.
Eu só vim para vivê-las. Eu só vim para praticar. Eu só vim para me renovar e me transformar. Se Ele permite que estudemos, como Ele nos permite ter de conhecimento, como tudo começou, a gente estuda. Mas o que devemos ter de total consciência, que nós precisamos nos educar. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos nos assumir. Nós precisamos parar de olhar o outro, mas sim olhar para nós e vermos o que é preciso ser corrigido, o que é preciso ser transformado. E não ficarmos desesperados porque eu estou doente. Se eu estou doente é porque eu me comprometi em alguma coisa e trouxe a enfermidade ao meu santuário, a minha casa, o meu habitat, o meu castelo, seja o nome que venhamos dar. Esse corpo que nos é emprestado e que teremos que devolver à terra. Saudável? Depois a gente redime, corrige, até pararmos de repetir o ciclo, né, meu irmão? Até pararmos e termos consciência. Chega, deixa eu me corrigir. Então, não deu para ler, porque são várias, são 36 perguntas, não dá para ler uma por uma, mas peguei uma pincelada de alguma coisa e entendermos isso, gente. Nós somos espíritos velhos e só precisamos nos redimir, nos corrigir, nos educar e continuar evoluindo para um dia sabermos como tudo começou. Que Deus nos abençoe, que Jesus de amor continue com paciência para conosco e estejamos com Ele, que a gente tem mania de falar, fique conosco, a gente fica com Ele. Fiquemos com Ele por todo sempre. Com a graça de Deus e obrigado, meus irmãos.